Queridos colaboradores, professores, funcionários, amigos da Escola Cristã de Jundiaí, como gostaria de poder estar com vocês pessoalmente, como fazemos cada mês. Mas não foi possível por causa dessa crise e podemos nos comunicar por esses meios tecnológicos. Nosso tema nesse curta palestra que nós vamos fazer agora é como tirar proveito das crises. Não só dessa crise em especial, mas de todas as crises. Mas queremos tratar especificamente também da crise atual da pandemia do coronavírus, que é assunto do dia inteiro, todo dia, do nosso país e do mundo inteiro atualmente. Para variar, eu tenho 7 pontos, dá para você acompanhar, dá para você anotar. E o primeiro ponto é a definição do que é crise. E a definição é o seguinte, que é uma mudança brusca ou alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Uma mudança brusca ou alteração importante. E a consequência disso é que essas alterações ameaçam uma estrutura, geram incertezas, porque não é possível determinar todas as consequências. Ninguém sabe quanto tempo que esse isolamento social vai perdurar, ninguém sabe quais as consequências que vai ter na economia. Especificamente, não sabemos que dia que as aulas presenciais vão retornar. Tem muita coisa que a gente não sabe. A maioria das coisas a gente não sabe. Então, uma crise, ele abala aquela rotina normal, aquela rotina costumeira, onde cada um de nós já fizemos as nossas decisões, já decidimos o que fazer, o que não fazer, como fazer, o que fazer cada dia. Ele abala toda essa estrutura e a gente tem que tomar decisões cada hora numa situação nova e imprevisível. A gente não sabe o próximo passo, o que vai acontecer. Alguns sinônimos de crise são apuro, dificuldade, conflito, carência, queda. Terminando só esse primeiro ponto sobre a definição do que é crise, o caráter chinês, porque chinês não usa alfabeto, usa caracteres para cada palavra, cada sentido. O caráter chinês, ele tem 2 sentidos, um de perigo e outro de oportunidade. E isso resume bem o nosso tema, como tirar proveito das crises. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós estamos atravessando uma crise, está abalando nosso modo de vida, nossos hábitos, nossos costumes, está forçando-nos a não fazer certas coisas e a fazer outras coisas. E como que podemos agir, como podemos reagir, como podemos tirar até proveito num momento como esse. Então esse é o nosso tema, nosso assunto. Existe alguma coisa boa que pode sair de uma crise como essa? E o segundo ponto, então, eu quero mostrar as 2 reações comuns das pessoas do ser humano diante de crise, diante de uma situação de incerteza, diante de uma alteração brusca. Isso nunca aconteceu na história do mundo, uma coisa mundial, onde tantos milhões, bilhões de pessoas estão paradas em casa. É uma coisa inédita e vai gerar, com certeza, muitas mudanças no estilo de vida pós-crise também. Então, normalmente as pessoas, perdendo as suas certezas, elas entram em crise. Elas não estão apenas na crise, mas elas ficam em crise interior. Esse é um grande problema, é um problema maior do que a crise exterior, é a crise interna. É ter pânico, é ficar totalmente assustado, inseguro, pensando o que vai acontecer agora e o que eu vou fazer. E aí tem 2 reações muito perigosas nessa hora e a gente precisa ficar alerta contra isso. A primeira é tomar decisões precipitadas, é agir meio impetuosamente. Vai acontecer isso, então eu vou fazer isso.
né? Teve pessoas indo no supermercado e comprando 5 carrinhos de coisas com medo de desabastecimento e uma série de reações meio assim impulsivas e meio sem pensar, meio sem lógica. Então isso é a reação de algumas pessoas. E outras pessoas, por causa do pânico, por causa do medo, acabam ficando travadas e não conseguem tomar decisão nenhuma, ficam assim paralisadas. E então nenhuma dessas duas reações é boa: tomar decisões precipitadas ou ficar paralisado e não conseguir decidir nada, não conseguir fazer nada e ficar em depressão e ficar parado e estagnado. Nós não podemos ficar em nenhuma dessas duas coisas. Mas o mais importante não é pensar nesses comportamentos. O mais importante é pensar sobre o pânico e essa insegurança e essa crise interior que se instala. Isso tem que ser debelado, isso tem que ser tirado, senão você vai acabar tendo uma dessas duas reações. O terceiro ponto dos nossos 7 sobre como tirar proveito da crise é que esse é um assunto meio, sim, chocante. A morte é a maior crise que pode existir para um ser humano. Não existe uma crise maior do que a morte. A crise é a morte final, a morte é a crise final. A morte é terminante. Você vai deixar de existir nesse nível de vida que nós conhecemos. Então a morte é a crise maior de todas. Se nós conseguirmos entender como enfrentar a morte, que é a maior crise de todas, então as outras crises anteriores, menores, nós não teremos tanta dificuldade. O que causa pavor é a morte. Deus, nosso Criador, sabe disso. E a Bíblia é um livro sobre esse assunto, é sobre como viver nesse mundo, sabendo que a morte nos ronda e pode vir a qualquer momento, e viver em paz, seguro, sem pavor, sem medo. Isso que Deus, nosso Criador, deseja para nós, é que nós vivamos em paz, é que nós não tenhamos medo da morte. A morte vai acontecer, mas não precisamos ter medo, podemos ter segurança. Mas como? A Bíblia nos mostra claramente que Deus não quer que ninguém morra. Ele não projetou a morte entrou por causa do pecado. E Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz por nós, para que nós não fiquemos na morte, mas tenhamos a vida eterna. Então, o propósito de Deus é que a morte não nos cause pânico. Se nós realmente cremos na sua palavra, cremos que Deus nos criou e cremos que o Filho dele veio para morrer em nosso lugar, então não tem motivo para ter medo da morte. E para isso eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer em nossas palestras na Escola Cristã, mas dessa vez eu sinto que é necessário. Vamos ler só 2 trechos da Bíblia, da Palavra de Deus. Romanos 8 e versículo 38, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, olha que coisa maravilhosa. Isso significa que a morte não pode nos separar do amor de Deus. Ele fala de um monte de outras coisas, mas o maior de todos é a morte. E a morte não pode nos separar do amor de Deus. Sabe o que vai acontecer? Quando nós morrermos, se nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, e nossa vida está entregue nas mãos dele, nós confiamos nele, não em nossa justiça, não em nossa religião, não em nossa igreja, mas nele, Jesus, o Filho de Deus. Sabe o que vai acontecer quando nós morremos? Nós vamos acordar nos braços de Jesus, mais perto do amor de Deus do que nós já estivemos em qualquer outra hora. Nós vamos passar de um nível de existência para um nível de existência muito melhor. Paulo, que escreveu isso, disse que preferia morrer porque ele está com Jesus, mas sabia que tinha que viver mais para poder servir as pessoas. Então, morrer não é o fim.
é o fim dessa existência. Mas morrer vai nos jogar nos braços de Jesus. Ele está conosco. Mortos ou vivos, Ele está conosco. A morte não é o fim. A morte é o fim da existência nesse nível. Mas Jesus morreu para nos dar vida eterna. E eu só queria ler mais uma passagem em Hebreus, capítulo 2, ele diz que o Filho de Deus veio, né? E Hebreus 2, 14, ele diz: porquanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, da carne e do sangue, ele veio em um corpo como o nosso, para que pela morte dele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha que coisa maravilhosa, ele está dizendo que o mundo inteiro vive essa vida na terra com medo de morrer. Então, qualquer chantagem que se fizer, se você fizer isso, o diabo usa isso, porque ele que tem o poder da morte. Então ele fala, se você fizer isso, se você não fizer isso, se você não me servir, se você não correr, se você não fizer isso, você vai morrer. Aí, pois não. Ficamos numa escravidão, ficamos escravos do diabo com medo da morte. Mas se nós cremos em Jesus, e ele morreu e depois ressuscitou e está hoje vivo à direita de Deus, então não precisamos viver com medo da morte. Não precisamos viver com medo da morte. Nós não estamos mais escravos. Então o diabo pode vir com tudo que quiser de ameaça, que a gente fala assim, o que você pode fazer? Me matar? E daí? Eu tenho um Senhor que já morreu e ressuscitou, e ele me deu a promessa da vida eterna. Então a morte não é uma crise que me amedronta. A morte é algo que vai só me transferir para um nível de existência muito mais perto de Deus, muito mais cheio do amor de Deus, uma vida eterna, uma vida muito melhor. Então isso é o que a Bíblia diz, e nós somos uma escola cristã que crê na Bíblia, confia na Bíblia. Então o importante, o que eu quero mostrar é o seguinte: não estou falando coisas que vocês não sabem, todo mundo sabe isso, é pregado, esse é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então isso é de conhecimento geral. Só que muitas pessoas não entendem que isso significa que nós podemos viver sem medo, que nós podemos viver seguros, tranquilos. John Wesley estava uma vez num navio, numa terrível tempestade no mar, quando os navios não eram tão fortes, eram navios à vela, e ele ficou impressionado com as mulheres e as crianças e as famílias do povo chamado os morávios, que não tinham medo de nada, eles estavam sem medo. Foi isso que tocou o coração dele. Ele falou assim: eu conheço teologia, conheço um monte de coisa, mas essa fé, essa confiança eu não tenho. Então, assim, ele entendeu que realmente a salvação, ela se manifesta hoje na sua atitude de não ter pavor, não ter medo, mas saber que a morte é a crise maior, final, e no entanto, Jesus tirou todo o veneno dessa crise, e ela é apenas uma passagem para algo muito melhor. Então, dito isso, então, que nós não deveríamos estar em pânico, nós não deveríamos ser afetados e em terror e inseguros dentro de nós e sem chão e sem alicerce. Se nós não temos esse pânico, nós temos então, nosso quarto ponto é que podemos analisar com calma, com paciência, com a mente lógica, a mente calma, a situação que nos rodeia. Isso significa que vamos ter tristeza por coisas que perdemos às vezes, talvez, várias coisas que tínhamos, mas talvez vão voltar, né, depois, e talvez não vão voltar, algumas coisas não vão voltar. Não podemos, assim, ficar tristes demais sobre isso, mas podemos reconhecer friamente: olha, perdi isso, perdi aquilo, a crise tirou isso, a crise tirou aquilo, isso foi um prejuízo, isso não foi bom, isso atrapalhou meus planos, eu ia fazer uma viagem, eu ia ter um evento, eu ia fazer assim, um assado, e não deu.
muita coisa nós fomos prejudicados, e dá para analisar, e dá para falar, foi triste, né? Não foi bom isso aí. Mas junto com isso tem as oportunidades. A crise abala as coisas de uma forma que permite que a gente tenha novas ideias, que a nossa mente se abre para novos hábitos, novos planos, novos sonhos. A crise não é só ruim, a crise traz mudança. Mudança assusta, sim. Mudança traz perda, às vezes prejuízo, sim. Mas não só isso, a mudança também traz oportunidades que não tinha antes. Então, sem pânico, a gente pode, com calma, olhar a situação e começar a analisar as coisas, ver o que se perdeu e ver o que pode ser ganho, qual o proveito que podemos ter disso aí. Uma das coisas que a gente precisa muito nesses dias, e em qualquer crise é necessário, é parar de reclamar, parar de olhar o lado ruim das coisas. A reclamação é uma doença. A reclamação torna a gente uma companhia muito desagradável. E a gratidão e o enfatizar as coisas boas, o lado bom das coisas, isso traz alívio, isso abençoa as pessoas que convivem conosco. E um amigo estava me dizendo esses dias que tem pessoas que buscam a Deus com jejum, deixando de comer, isso tem o seu valor, da pessoa dedicar sua atenção a Deus e tudo, mas que um jejum que quase ninguém faz é jejum de murmurar, de reclamar. Então, assim, talvez você fale assim, eu não sou a pessoa que reclama, então tente um jejum, tipo de 2 dias, 24 horas, fala assim, eu não vou vigiar para não reclamar. Você vai começar a perceber o tanto que isso fazia uma parte quase inconsciente da sua vida, de falar mal de coisas, de reclamar, tá o calor, tá a chuva, tá frio, tá chato ficar dentro de casa, não tem jogo para assistir, não tem nada para fazer, e os meninos estão fazendo muito barulho, e o almoço não está muito bom, e sei lá, o que você pode reclamar. É só tirar uma coisa que a gente fica morrendo de vontade. Às vezes, se é só falar que tem que ficar em casa, aí dá uma vontade louca de sair de casa. Mas assim, nós precisamos nos disciplinar e treinar para ver. Tem coisas ruins? Tem. Mas tem coisas boas? Tem também. Vamos olhar para as coisas boas e vamos dar graças a Deus e falar dessas coisas boas, elogiar essas coisas boas para as pessoas que estão perto de nós e que estão convivendo conosco. Isso traz uma diferença muito grande no ambiente dentro de casa, no ambiente ao nosso redor. Então, vamos pensar sobre as coisas que podem nos trazer, assim, muito fruto, muita alegria, muito proveito. Vamos pensar nessas coisas e falar nessas coisas. Então, nosso quinto ponto é sobre isso. Podemos, nessa crise específica, essa pandemia, quais são as coisas boas que nós podemos ver? Gente, parando de ficar tão ocupado com tantas distrações, com tantas atividades até boas e necessárias, mas não tem jeito de fazer mais, e tantas formas de lazer, e tanto movimento, tanta correria, gente, a gente consegue primeiro refletir mais sobre a nossa vida, sobre o que realmente é importante. Às vezes nós deixamos o urgente apagar o importante, e nessa hora o urgente não está podendo ser feito, então nós podemos pensar no importante. O mais importante é conversar com Deus, é ler a sua palavra, é meditar sobre a nossa vida, é procurar ouvir essa voz que muitas vezes é silenciosa, mas está em nosso interior e Deus pode falar conosco, pode abrir nossos olhos para ver coisas que a gente não via antes, mesmo em nossos familiares, mesmo em nossa própria vida, muita coisa. Então a reflexão, a meditação, a avaliação de nossa vida, a formulação de novos planos, novas ideias, tirando todo o barulho do entretenimento e das afazeres, da necessidade de tanta coisa, a gente tem tempo e silêncio interior para conseguir observar essas coisas. E aí eu acho que eu não preciso demorar muito falando, porque eu acho que tem muita coisa na internet e muitos conselhos bons circulando por aí sobre como é bom passar tempo com as crianças, com a família, como é bom não ter a mente ocupada com tantas outras coisas e poder dedicar mais aos relacionamentos, como é bom ler um bom livro, assistir um bom filme,
sem pressão de fazer outras coisas. É muito bom tudo isso. E, inclusive, começar novos projetos. Coisas que nós não tínhamos antes, né? Coisas que não dava para fazer antes, agora a gente pode fazer. Pesquisar um determinado assunto, ler um determinado livro, meditar sobre coisas que a gente tinha vontade de fazer, mas pela correria não conseguia fazer. Então existem, tenho certeza, eu até gostaria que vocês mesmos, cada um, visse quais são as coisas boas que aconteceram durante esse período de quarentena, esse período de ficar mais quieto em casa. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante você ressaltar, anotar, perceber que várias coisas podem mudar. O sexto ponto se trata especificamente da Escola Cristã de Jundiaí. Eu creio que a Escola Cristã de Jundiaí pode sair dessa crise melhor do que entrou. Faz tempo que a gente está conversando sobre o ensino híbrido. Faz tempo que a gente está falando que o sistema de ensinar tem que mudar. Que o aluno hoje, os meninos hoje, eles aprendem muita coisa fora da escola. Eles aprendem muita coisa pela internet, eles aprendem muita coisa de outras formas. E que a gente precisa repensar qual o papel do professor, qual o papel da aula, como o aluno pode aprender. E essa parada forçada dos alunos na sala forçou e está forçando os professores e alunos a desenvolverem novas tecnologias, novas habilidades. Pessoas que a gente nem sabia que tinha tal habilidade, está começando a mostrar essas habilidades. Você não sabia que você podia fazer uma coisa e você, forçado, você acaba fazendo. Então, assim, eu acredito que a escola cristã, nesse curto, eu creio que vai ser um curto período de tempo, eu creio que não vai demorar muito tempo para voltar às aulas presenciais. Deus sabe quanto tempo, mas eu estou acreditando que não vai durar muito tempo. Mas eu estou, assim, com a expectativa que quando voltamos às aulas presenciais, vai ter muito mais condições de praticar as duas coisas, o ensino presencial e o ensino à distância. E então cada um de nós precisamos assim nos adaptar. Gente, se você para de adaptar, se você para de aprender, você ficou velho. Gente, eu estou velho em idade, mas eu nunca quero parar de aprender, nunca quero parar de desenvolver coisas novas, de aprender coisas novas. E você também precisa fazer isso. E isso eu acredito que realmente na nossa escola vai sair mais forte dessa crise do que antes, e nós vamos conseguir um tipo de ensino, uma maneira de agir que vai ser tremendo, que vai ser ótimo, que vai ser melhor do que se não tivesse tido a crise. Então vamos todos nós procurar essas coisas, procurar esses meios, ressaltar esses meios, descobrir novas técnicas, descobrir novas maneiras, incentivar os alunos a desenvolver atividades que eles são proativos e fazem as coisas e desenvolvem as coisas e ajudam os colegas, incentivar os pais a participar mais da educação dos seus filhos. Tem muita coisa boa acontecendo e que vai acontecer, e nós precisamos enfatizar isso e ter uma visão otimista, uma visão de esperança, uma visão de que a escola cristã vai sair fortalecido. Isso é muito importante para nós, e eu gostaria inclusive do retorno de vocês sobre isso, sobre as ideias, sobre coisas novas que vocês estão aprendendo, que vocês estão pensando, coisas que podem melhorar bastante essa interatividade, mesmo à distância, do ensino com as crianças e com seus pais. E o último ponto aqui, o sétimo ponto, nós precisamos lembrar que como cristãos, nós somos peregrinos nesse mundo, que esse mundo não é o fim da história, que nós somos peregrinos aqui e que nosso lar é outro lugar, é junto com Deus, que Ele vai trazer isso, uma vida eterna. Ele nos ensinou a orar no Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele não está pedindo, ajuda a gente a construir o teu reino na terra. Não, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Então a oração, o pedido principal é que o reino de Deus venha para a terra. Então nós somos peregrinos aqui. Nós não devemos nos apegar às coisas materiais. Qualquer hora Deus pode nos chamar. Talvez vamos ficar muitos anos ainda, talvez não. Ele que sabe. Mas nós não devemos nos apegar a isso aqui. Nós não devemos nos prender a isso aqui. Nós devemos aproveitar esses momentos para entender quão frágil é a nossa vida, quão, assim, pouco tempo que dura, por mais anos que vive é pouco tempo. Isso aqui não é nosso lar, isso aqui não é a nossa terra, não é nós somos de outro lugar. Eu não estou querendo dizer que a gente deve ser um povo alienado, despreocupado com o mundo, não envolvido com ecologia, com obras sociais, não estou dizendo nada disso. Eu esqueço exatamente os termos que C.S. Lewis usa, mas ele diz que as pessoas que creem na vida eterna, no céu, elas se tornam mais úteis na terra. As pessoas que só têm visão da terra não são tão úteis na terra, mas as pessoas que pensam no céu e vivem com essa realidade do céu e vivem com essa segurança, elas se tornam cidadãos muito mais úteis aqui no mundo. Esse é um parecer de um cara que pensa bastante, muito inteligente, né? O C.S. Lewis, e eu concordo plenamente que as pessoas que não são presas aqui com as coisas da terra, que têm o coração nas coisas do céu, nas coisas de Deus, nas coisas do alto, que meditam nessas coisas, que amam essas coisas, que não têm medo da morte, essas pessoas podem se engajar socialmente, ecologicamente, na educação, na economia. Nós podemos ser muito úteis, muito fortes, né? Alguém disse, viva como se você fosse morrer amanhã e ao mesmo tempo trabalhe como se você fosse ainda ficar 1000 anos, né? Trabalhe de uma forma visando o futuro e o bem das pessoas ao nosso redor e desse mundo. Então é isso que a gente precisa viver, essa visão do cristão. Então essa é a minha exortação para vocês, queridos colaboradores, e estou muito admirado, muito alegre com a reação de todos, a unidade de todos, o esforço de todos, a criatividade de todos. Nós temos uma equipe maravilhosa. Não é qualquer escola que tem uma equipe como a nossa, de muitos anos de convivência, muitos anos de dedicação, desinteressado. Como eu tenho orgulho da nossa equipe, a equipe da Escola Cristã Jundiaí. Que vocês sejam abençoados, que vocês sejam fortalecidos, que vocês sejam abençoados em todo sentido: corpo, alma, espírito, família, finanças, em todas as áreas, e nas emoções, que vocês sejam capacitados por Deus para exercer seus cargos, exercer suas funções com alegria cada vez maior, com perícia cada vez maior. E terminando, eu queria que vocês, cada um, escrevesse um texto curtinho, um parágrafo ou dois. Não precisa escrever muita coisa. Se quiser escrever mais, pode, não tem problema nenhum. Mas eu quero um parágrafo no mínimo, ou dois, se você quiser, mas que você comentasse sobre esses assuntos que eu estou falando aqui. Que você que você me desse um retorno sobre como você está vendo essa crise, como você está vivendo, quais são as coisas boas que você viu. E como você não sabe o que os outros vão escrever, então você seja original, não fala coisas genéricas, assim, coisas que todo mundo sabe, todo mundo fala. Não, fala coisas pessoais, fala coisas da sua experiência, da sua família, da sua vida, da sua sala, dos seus alunos, da sua área de trabalho, dos seus sentimentos. Pode até também, se você pode até questionar, ou perguntar, ou contradizer qualquer coisa que eu disse. Tenha liberdade. O que eu quero que você seja autêntico, original, que você não seja religioso, genérico, falando coisas que todo mundo sabe. Não, fala coisas que são do coração. Então pode ser curtinho, né, um parágrafo ou dois, mas que seja algo que você sente ou sentiu durante esses dias ou ao ouvir essa palestra. Eu quero ver esse retorno e sentir o que cada um está sentindo, e assim estamos juntos, não juntos presencialmente, mas juntos em comunicação, e isso é muito bom. Que Deus abençoe a todos vocês.